Show de bola, gente. Então venha comigo aqui na tela, questões AFA. A partir de agora, vamos corrigir só questões da AFA, questão 29. Vamos lá? A representação trigonométrica do conjugado do número complexo π, sendo I a unidade imaginária e K pertencente aos inteiros, é... Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para elevar um número complexo a uma potência é passá-lo para a forma trigonométrica, tudo bem? Então, vamos lá fazer isso. Esse complexo, eu vou fazer pequenininho aqui. Aqui a parte imaginária, aqui a parte real. Aqui nós temos o número 1, aqui nós temos o número raiz de 3. E show de bola, estamos interessados neste ângulo aqui, vamos chamá-lo de φ. Já sabemos que a tangente de φ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. φ, portanto, vale 60 graus. Então, 60 graus. Aí a gente já consegue passar para a forma trigonométrica, porque a gente já tem o módulo, né? A raiz de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Sabemos disso por fórmula. Isso é 1 mais 3, que é a raiz de 4, que é 2. A forma trigonométrica fica, então, z igual a módulo de z, que é 2, vezes o cosseno de 60 graus, mais i vezes o seno de 60 graus. Tá bom? Aí, o que a gente faz agora? A gente eleva isso à quinta potência, não é o que ele quer? 2 à quinta, né? Assim, primeira lei de De Moivre, tá bom? Então, 2 à quinta, multiplica o seu argumento pela potência, então 300 graus. Tudo bem? E, bom, agora você vai ter que parar para pensar um pouquinho, porque assim, é 300 graus, quer dizer, deu 60 graus, mas eu não sei se você percebeu que ele está adicionando esse fator aqui. Este fator, ele é o seguinte. Não é só o ângulo de 60 graus, cujo cosseno dá exatamente esse valor aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Esse ângulo de 60 graus, ele vem seguido de um monte de ângulo. Quer ver? Vamos lá. Esse é o ângulo de 60. Agora eu vou dar uma volta completa. Já não é mais 60. Agora isso aqui é 420, certo? Porque eu somei uma volta. Vou dar mais uma. Pronto. E aí agora virou o quê? 780. Por quê? Porque eu somei mais 360. Então, na verdade, para ficar tudo certinho, não é só o ângulo de 60 graus. É o ângulo de 60 graus mais qualquer volta que eu venha a dar, tanto para um lado quanto para o outro. Por isso que eu multipliquei por K. K igual a 1 é uma volta. K igual a 2, 2 voltas. K igual a 3, 3 voltas. K igual a menos 1 é uma volta horária, tá? Uma volta ao contrário. Então, é por isso que eu somei esse cara aí. Porque qualquer um desses caras, o ângulo vai terminar exatamente onde os 60 graus está. E o cosseno e o seno desses ângulos são iguais, tá? São arcos côngruos. Então, 360 graus, tá? Então, conteúdo de trigonometria aí. Bom, agora sim, vou elevar a quinta potência. Isso aqui realmente fica 2 à quinta. Aqui fica cosseno de 60 vezes 5 dá 300. E aqui vai ficar 5K vezes 360. No seno, a mesma coisa. Ficou faltando I. E seno de 300 mais 5K vezes 360. Tá bom? Então, isso é a primeira lei de De Moivre. Vou escrever aqui, primeira lei de De Moivre, tá? 2 à quinta é 32. E a gente agora vai passar essas coisas todas aí para radianos, tá? 300 graus, vamos passar 300 graus primeiro. 300 graus multiplica por π sobre 180, corta 0 com 0, divide por 6 em cima e embaixo,
Fica 5π sobre 3, né? Já sabe qual é o gabarito, né? Mas tudo bem. 5π sobre 3 mais 360 graus é 2π, certo? 2 vezes 5, 10kπ. Mais i seno da mesma coisa. 5π sobre 3 mais 10kπ. E aí, distribui o 32. Gabarito, letra D. Tá bom? Show de bola? Então, essa é a resposta. Bom, próxima questão. Questão 30. Muito bem. Os valores reais de x para os quais a parte real deste número é negativa pertencem a que conjunto? Pertencem a que conjunto? Então, vamos lá. X menos 2i dividido por x mais i. Como é que a gente faz para tirar o i de baixo, professor? Você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Tá certo? Como é que vai ficar isso, professor? Fica x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos i dá menos xi. Menos 2i vezes x dá menos 2xi. Menos 2i vezes menos i dá mais 2i ao quadrado. Tudo isso dividido por quadrado de x menos o quadrado de i. Tá bom? Aí, beleza. Aí isso vai ficar assim. X ao quadrado menos 3xi mais 2i ao quadrado, que é menos 2, sobre x ao quadrado menos 1. Certo? Tudo bem? Tá. O que eu fiz aqui foi multiplicar em cima e embaixo por x menos i. Sim, professor. Isso, multipliquei por x menos i. E daí, professor? E daí que agora eu vou continuar a conta, né? Isso aqui vai ficar como, professor? Vai ficar assim. X ao quadrado menos 2, menos 3xi, dividido por x ao quadrado mais 1. Sim? Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos i dá menos xi, menos 2i vezes x dá menos 2xi, e menos 2 vezes menos i dá mais 2i ao quadrado, tá? Aí, menos 3xi, menos 2, certinho. Muito bem. Aí, agora, eu quero saber quais são os valores de x para os quais a parte real do número complexo π. Então, qual é a parte real? Vamos ver qual é a parte real? Dividindo esse cara, vai ficar assim, x ao quadrado mais 1 menos 3x sobre x ao quadrado mais 1 e dividir esse x ao quadrado mais 1 aqui e aqui, certo? Dividiu, dividiu. Qual é a parte real? A parte real é essa. Eu quero que ela seja negativa, certo? Esse cara aqui, ele é sempre positivo, porque x é real, certo? Valores reais de x. Então, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando sem problemas. Eu só não posso fazer isso quando eu não tenho certeza do sinal. Então, x ao quadrado tem que ser menor que 2. Portanto, x... Aí, como é que a gente escreve isso? Ou você já resolve daqui, porque isso aqui é uma parábola, com a concavidade voltada para cima. As raízes dessa parábola são menos raiz de 2 e raiz de 2. E eu quero todo mundo que está entre esses valores. Então, isso aqui me diz que x tem que estar entre menos raiz de 2 e raiz de 2. Lembrando que menos raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Menos 1,4. E raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, quais são os valores de x... Os valores reais de x para os quais a parte real do número complexo papapá é negativa. Pertencem a que intervalo? Pertencem a que intervalo? Então, é claro que esse aqui não. Sim. Professor, por que não? O que seria esse cara vazio aí? Esse cara vazio é o conjunto vazio, o famoso conjunto vazio. Não tem muito segredo não, tá? Seria... Ah, sim. Desculpa, gente. Na questão original, tinha uma raiz aqui, tá?
eu tô vendo 2 ali, é menos raiz de 2, raiz de 2, tá? Você pode procurar lá na AFA de 1999, você encontra isso no site do PC Concursos, tá? Então, bom, então você encontra isso no site para esse concurso, sim, o site da AFA, o site do ingresso da AFA, da EPICAR e da EAR, você encontra essas provas, tá? Para esse concurso. Bom, então, o que é essa opção aqui? Essa opção seria dizer que não existem valores de x, certo? Por que eu estou falando dessa opção? É porque quando eu passo essa específica questão em sala, geralmente ela é a mais marcada. Porque ela não parece óbvia. Inclusive, olha para mim aqui. Ela não parece... sei lá, ela é vazio. Ah, vazio, professor. É isso. Esse é o gabarito porque, sei lá, parece mais legal. Não é bola de vamos lá, vamos ver o futuro. Não é assim que funciona. Tem que ter lógica, certo? Nós olhamos para a questão. Tá lá a questão. Cheguei num resultado. Beleza. Tá nas opções. Essa é a forma correta de fazer. Chegar e falar assim, calma aí, pô, tá muito fácil isso aqui. Com certeza é a letra A, porque tá vazia a opção. Você já deve ter escutado muita gente falando assim, quando for em matemática, na hora de chutar, chuta 1, ou chuta 0, ou chuta π. Sempre tem alguém que fala isso. Essa pessoa, você deve se distanciar dessa pessoa, sim? Essa pessoa não está te levando para uma informação correta, tá? Pelo menos não ao meu ver, tá bom? Volta para a tela aqui comigo. Então, todo mundo entendeu? X entre menos raiz de 2 e raiz de 2, gabarito letra D. Bom, próxima questão 31. Seja Z barra o conjugado do número complexo Z igual a meio mais I sobre 2. Bom, esse Z sobre 2, gente, aliás, esse I sobre 2, você tem que tomar cuidado porque parece que não tem coeficiente, mas tem sim, tá? Isso aqui é como se fosse meio mais meio de I, certo? Então, toma cuidado, tá? Tem sim, tem coeficiente sim, tá? Ele quer saber a sequência de todos os valores de n, tal que o conjugado de z elevado a menos n seja um imaginário puro. Então, vamos lá. Primeiro, se z é igual a isso, então z barra é igual a meio menos isso. Certo? Tudo bem? E que mais, professor? Assim, ó. Agora a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que pegar esse z barrado e elevar a menos n. Tudo bem? E aí isso fica 1 sobre z barra elevado a n. Tá bom? Tudo tranquilo? Tá. Aí, para ficar bem claro pra gente, o que eu vou fazer é o seguinte. O que é esse sobre n? Esse sobre n, né, sobre z elevado a n, será que eu posso trazer para cima, né? Será que eu posso trazer esse sobre n para cima? Não é a melhor escolha, porque se você estiver trabalhando com a forma algébrica, passar isso aqui para cima, você vai ter que primeiro elevar isso aqui a n, depois racionalizar. Então, vou trabalhar com a forma trigonométrica. A forma trigonométrica, gente, muito útil. Olha como é que vai ser útil. Parte imaginária, parte real. Aqui está o meio. Aqui está o menos meio. Aliás, mais meio. Perdão. Esse é o complexo que a gente está procurando. Este ângulo é um ângulo de 45 graus, porque isso aqui é um quadrado. Tudo certo? Então, isso é um quadrado. E aí, eu sei também o módulo disso aí. O módulo de z é a raiz de meio ao quadrado mais meio ao quadrado, que é 1/4 mais 1/4, que dá 2/4.
raiz de 2 sobre raiz de 4, que é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Esse é o módulo de z, e aí z, escrito na forma trigonométrica, fica igual a módulo, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 45 graus, mais i seno de 45 graus. Então, esse é o número z, certo? Tudo bem? E, bom, substituindo isso na expressão para z barra, qual que vai ser a única diferença? Gente, é o seguinte, todas as vezes que você quiser calcular z barra, quando você quiser calcular o conjugado, uma forma muito simples de fazer isso é trocar o sinal do argumento. Sim? Na forma trigonométrica, fica simples assim, menos 45 graus. Isso aqui vai continuar sendo verdade, tá? O cosseno vai continuar sendo positivo, o seno vai ficar negativo, exatamente aquele que vai trocar a parte imaginária, o sinal da parte imaginária. E daí, quando você fizer essa conta aqui, né, que você deve estar assustado com ela, quando você for fazer esta conta, vai obter a seguinte circunstância. Bom, primeiro, isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de menos 45 mais i vezes seno de menos 45 elevado a n. Certo? Estou tirando isso dessa expressão aqui de cima, tá? Sem problemas. Aí eu vou poder distribuir essa potência no raiz de 2 sobre 2 e vou poder multiplicar o meu 45 graus pelo n, certo? Todo mundo concorda com isso? Isso é a primeira lei de De Moivre. Um truque muito legal vai aparecer agora. A parada legal que vai acontecer agora é a seguinte. Quando você passar isso para cima, vai inverter aqui. Certo? Passando para cima, inverte. E aqui vai o truque. O truque é esse aqui. Esse 1, ele pode ser escrito assim. Cosseno de 0 mais i seno 0, certo? Porque cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. E aí você pode usar o que eu expliquei lá na aula de teoria sobre a divisão entre complexos. O que você pode fazer quando você divide dois complexos? Subtrair os argumentos. 0 menos 45 vai voltar a ser positivo. Muito maneiro, né? Quando você faz isso, você retorna o expoente ao seu valor positivo. Deixa eu explicar de novo porque eu acho que ficou meio embolado. Olha só. A primeira coisa que eu fiz foi achar o módulo e achar o argumento. Passei para a forma trigonométrica e mudei o sinal por causa do conjugado. Tá? Segunda coisa que eu fiz foi substituir na expressão que ele me pediu. Aí ficou essa expressão aqui. Aí eu transformei o 1 para a sua forma trigonométrica. Para quê, professor? Para poder trocar o sinal, né? Para poder virar tudo uma expressão só. Ok? Meu objetivo agora é fazer isso ser um imaginário puro. Para isso ser um imaginário puro, deixa eu escrever o complexo que a gente encontrou. A gente encontrou 2 sobre raiz de 2 elevado a n, vezes cosseno de 45 graus vezes n, mais i vezes seno de 45 graus vezes n. A gente quer que isso seja
imaginário puro. Para isso ser imaginário puro, isso aqui tem que morrer, certo? Isso aqui tem que dar 0. E para isso aí dar 0, vamos escrever isso aqui, cosseno de 45 graus vezes n. Para isso dar 0, quais são os ângulos cujo cosseno dá 0? 90, 270, e assim vai, somando de 180 em 180, certo? O próximo vai ser 450 e por aí vai. Então, para isso ser 0, 45 graus vezes n tem que ser 90 graus adicionado de 180 graus, andando de meias em meias voltas, k pertencente aos inteiros. Qualquer k que eu substitua aqui, isso aqui vai dar um ângulo cujo cosseno é 0, porque eu estou indo de meia em meia volta, tá? Então, passando 45 para o outro lado, fica n é igual a 90 sobre 45 dá 2. Opa, dá 2. Mais 180 sobre 45 dá 4. Então, isso deu 4k mais 2. Tudo bem? E o que é isso aqui? Isso é uma PA de primeiro termo 2. É mais ou menos isso que ele quer, né? É uma progressão aritmética. Então, só pode ser essa ou essa. Com primeiro termo igual a 2. E razão 8 ou 4? 4, né? Razão 4. Gabarito, letra C. Então, nós chegamos em uma expressão que remete... Deixa eu escrever aqui, que remete a o número de termos, né? R é 4 e N menos 1 é K, certo? Isso aqui é o termo geral dessa PA. Tudo bem? Tranquilo? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. As questões da AFA, elas são as mais complicadas, sim, dentre todas. As da EFON são as mais trabalhosas. E SpaceX, por que parece ser mais fácil? A SpaceX parece ser mais fácil porque na SpaceX também cai química, geografia, história. Então, devido ao conteúdo a mais, as questões têm que ter uma dificuldade menor, o que não significa que seja fácil, tá? Estou dizendo que é menor a dificuldade, mas as questões da AFA realmente, elas exigem que você pense um pouquinho mais, tá? Que você vá além da curva. Tudo bem? Então, volta para a tela aqui comigo. Vamos lá, questão 32. Questão 32. Considere o polinômio P de Z igual a Z ao quadrado menos 2Z mais IW. Muito bem. Se P de 3 mais 2I é igual a 1 mais 10I, qual é a forma trigonométrica de W? Uma forma trigonométrica de W. Então, vamos lá. Eu também acho que essa questão está com erro de digitação, porque cosseno de raiz de 2 sobre 4, deixa eu ver aqui na prova original, tá com erro de digitação, tem que pesquisar melhor as minhas fontes, ó. Os enunciados são assim, ó, 2, raiz de 2, é tudo 2 raiz de 2, que coisa feia, vezes... então dá pra editar aqui mesmo. É assim, onde está a raiz, você bota π. Então é tudo π sobre 4. E aqui é tudo raiz de 2. Logo vi, porque cosseno de raiz de 2 sobre 4, difícil, né? Isso não existe. Quer dizer, existe, mas não se pede isso. Bom, então vamos fazer. P de Z é igual a Z ao quadrado menos 2Z mais IW. Sim? Z ao quadrado menos 2Z mais IW. Aí, ele diz pra gente que P de 3 mais 2I é 1 mais 10I. Show de bola. Então,
Vou substituir o z por 3 mais 2i. Então, vamos lá. P de 3 mais 2i é igual a 3 mais 2i ao quadrado menos 2 vezes 3 mais 2i mais i vezes w. Então, o que eu fiz? Substituí o z por isso aqui e ele aparece em todos os z's que estão ali, menos o w, é claro. E ele diz que P de 3 mais 2i é 1 mais 10i. E aí nós temos uma equação, tá? Vou tentar resolver essa equação. Isso dá o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2i, 4i, mais iw é igual a 1 mais 10i. Muito bem. Aí isso fica assim, 9 mais 12i, menos 4, menos 6, menos 4i, mais iw é igual a 1 mais 10i. Ok? Vamos lá ver o que a gente pode somar aí. 9 menos 6 dá 3, 3 menos 4, menos 1. Show. 12 menos 4 dá 8i. Mais iw, isso tem que ser igual a 1 mais 10i. Passa tudo para o outro lado, fica iw igual a 1 mais 1, 2. E 10 menos 8 dá 2 também. Tá bom? Vou multiplicar os dois lados por i. Aí aqui fica i ao quadrado. Aqui fica 2i. E aqui fica 2i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Portanto, 2i. Aqui fica menos 2. E aí, w é igual a 2 menos 2i. Certo? Trocando esse cara de lugar e trocando o sinal dele. Esse é w. E ele quer saber a forma trigonométrica de w. Uma delas, né? Uma porque você poderia dar mais de uma volta, né? É isso que ele está querendo dizer. Então, 2 menos 2i. Primeiro vamos calcular o módulo. Módulo é raiz de 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, que é igual a raiz de 2 vezes 2 ao quadrado, 2 raiz de 2. Bom, tudo é 2 raiz de 2, né? E a outra parte? A outra parte é o 2 e o menos 2. Está no quarto quadrante, certo? E aí, eu sei que isso aqui mede 45, porque isso é um quadrado. E aí, eu já sei que este ângulo enorme aqui mede 270 mais 45, que dá 315. Passando isso para radianos, vou fazer isso aqui embaixo. 315 vezes π sobre 180. Dá para dividir por 45 em cima e embaixo. 315 dividido por 45 é 7. E 180 dividido por 45 é 4. Então, gabarito, letra D. Sim? 7π sobre 4. 7π sobre 4. E 2 raiz de 2. Tá? Essa é a forma trigonométrica. Muito bem. Próxima questão. Questão 33. Vamos lá. Então, questão 33. Considere no campo complexo uma curva tal que imagem de 2 sobre z é maior ou igual a k, onde z é um complexo não nulo. Se k é igual a 2, tem-se sua representação gráfica dada pelo... Galera, seguinte, imagem, nós vimos isso lá na nossa primeira aula de número complexo. Imagem de um complexo, ou a parte imaginária do seu complexo, não é mais do que somente o b, tá bom? O complexo tem o formato A mais BI. Imaginário A mais BI é o próprio B. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir esse complexo, 2 sobre Z. Eu sei que esse complexo tem o formato A mais BI. Bom, multiplica em cima e embaixo por A menos BI. Multipliquei, certo?
Em cima fica 2A menos 2BI. E embaixo fica A ao quadrado mais B ao quadrado. Como a gente já viu, que Z vezes Z barra é o módulo de Z ao quadrado, tá? Se você não concorda, faça a distributiva, que você vai ver que vai dar exatamente isso aqui, tá bom? Aí isso aqui fica assim, 2A sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, I, ok? Então, qual é in 2 sobre Z? É isso aqui, somente a parte imaginária. 2B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então, é isso aí que ele está pedindo que seja maior ou igual a K, onde K é 2. Então, vamos fazer isso aí. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 2. Maior ou igual, né? Isso. Muito bom. Posso passar esse cara multiplicando para o outro lado. Por quê? Porque se trata de um número positivo. Então, eu posso fazer isso. Então, menos 2B é maior ou igual a... Corta 2 com 2, né? Isso aqui vira 1. Uma boa ideia. Aí, isso aqui fica A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Tudo bem? E aí... agora, a gente vai ter que transformar isso aí em alguma dessas figuras. As figuras são todas quase círculos, então vamos lá. Então, vou escrever ao contrário, A ao quadrado mais B ao quadrado menor ou igual a menos B. Passa para o outro lado somando, fica A ao quadrado mais B ao quadrado mais B é menor ou igual a zero. Aqui vai uma dica para você completar o quadrado aqui. É a seguinte, veja qual é o coeficiente que está do lado do termo de primeiro grau. É 1, né? Aí você faz o seguinte, pega esse número, divida por 2 e eleve ao quadrado 1/4. Sempre assim, sim? Então, eu já sei que dos dois lados dessa equação, ou dessa inequação, no caso, eu vou somar 1/4. Mas tem que ser dos dois lados, tá? E aí, cara, você já pode fatorar isso aqui direto. Olha, isso aqui é B, isso aqui é meio, e isso aqui é meio. Tá? Então, é a raiz quadrada desse, é a raiz quadrada desse, e acabou, tá? Isso aqui é um círculo centrado em 0 menos meio e raio meio, tá? Círculo de raio meio, círculo de raio meio, e aí a gente vai ter que desenhar ele, né? Porque a gente tem que saber se ele é tangente ao eixo imaginário ou não. Ok. Então, vamos ver. Tem que desenhar. Então, vamos desenhar. Eixo real. Aliás, eixo imaginário. Eixo real. Ele está centrado em menos meio. Menos meio está aqui, supondo que isso aqui seja o 1. Então, menos meio. Esse é o centro dele. E o raio dele é meio, certo? Ora, então ele sobe meio e desce meio. Então, eu já sei que este é o círculo. Este é o círculo. Então, ele tange o eixo real, tá? Então, círculo de raio meio e tangente ao eixo real. Gabarito letra D. Ok? Próxima questão, questão 34. Vamos lá. Os pontos A, B e C são afixos das raízes cúbicas do número complexo Z. Se n é o menor natural não nulo, para o qual z elevado a n é um real positivo, então n é igual a quanto? Vamos lá. Os pontos A, B e C. A, B e C. Esses pontinhos aqui são afixos das raízes cúbicas do número complexo Z. Significa que quando eu extrair a raiz cúbica, eu encontrei esses três caras aqui. Bom, isso me diz uma coisa. Isso me diz que isso aqui dá A, tá? Também dá B e também dá C, mas também dá A.
Eleve isso ao cubo e você obtém que z é igual a A ao cubo, certo? Só que eu consigo achar A, porque eu tenho o argumento e eu tenho o ângulo. Eu tenho o raio, né, o módulo. Isso aqui vale 2. Não, professor, é isso aqui que vale 2. Sim, mas é o raio, né? O raio não importa, né? Então, eu já sei como escrever esse complexo. O complexo A, ele é módulo vezes cosseno de 30 graus mais I vezes seno de 30 graus. Tá bom? Tudo bem? Bom, e aí, professor, o que eu faço agora? Agora, o que eu faço com isso aí? O que eu faço, professor? Então, agora o que você faz? Você vai pegar o seu A, vai elevar ao cubo. 2 ao cubo é 8. Multiplica cada argumento. Tudo bem? E aí, agora que eu achei o meu Z, eu sei que Z é igual a isso aqui. Cosseno de 90 mais I seno de 90. Eu sei que Z é igual a isso. Ele quer que eu pegue Z, eleve a N, e eu quero que isso vire um número real positivo. Um número real positivo. Então, quem que eu quero que suma? Eu quero que esse cara aqui suma. Certo? Bom, se eu colocar N igual a 2, ele vai sumir. Por quê? Vou te mostrar o porquê. Quando você colocar N igual a 2, 8 ao quadrado vai dar 64. Aqui vai ficar cosseno de 180 e aqui vai ficar seno de 180, certo? Pô, seno de 180 é 0, esse cara morre. Só que cosseno de 180 é menos 1. E aí isso vai dar um número real negativo, e eu quero que seja positivo. Então não pode ser 2, certo? A gente vai ter que parar para pensar em mais alguém aí. Se for 3, será que rola? 3 não rola, porque seno de 270 é menos 1. Esse cara não pode ficar aqui, ele tem que morrer. E 4? Bom, se for 4, 8 à quarta dá 4.096, eu vou deixar só 8 à quarta mesmo, tá? Isso aqui vai dar 360, isso aqui vai dar 360, certo? Estou elevando Z à quarta. Cosseno de 360 é 1. Opa, positivo. Show de bola. E seno de 360 é 0. Caraca, deu certo. Isso aqui dá 8 à quarta. Beleza? Gabarito letra C. O menor número positivo é 4. Beleza? Próxima questão, vamos lá? Plau, questão 35. Dado o número complexo Z, tal que Z mais 2Z barra menos 9 é igual a 3I, é correto afirmar que... E ele te informou um monte de coisas, certo? Te deu um monte de information. Vamos lá. Primeiro eu vou substituir o Z, certo? Esse Z, por A mais BI. Automaticamente, Z barra vira A menos BI. Que menos 9 é igual a 3i. Ok. Multiplica aqui, pá. Aí fica A mais BI mais 2A menos 2BI menos 9 é igual a 3i. A mais 2A, 3A. Menos 9. BI menos 2BI dá menos BI. Tá? Então eu fiz isso. A mais 2A dá 3A. BI menos 2BI dá menos BI e sobra um menos 9 aqui, que tem que ser igual a 3i. Bom, esse cara morre, isso aqui tem que dar 0, e isso aqui tem que dar 3. Portanto, 3A menos 9 é igual a 0, 3A é igual a 9, A é igual a 3, menos B é igual a 3, B é igual a menos 3. Tá? Então, achei o valor de A.
Achei o valor de B. Então, Z é igual a 3 menos 3i. Pronto, achei o valor de Z. Agora é só testar uma a uma. Deixa eu ver se já tem alguma que dá para tirar de cara. Essa aqui, né? Z barra ficaria 3 mais 3i. Não é o caso da letra C. Bom, vamos ver a letra A. A letra A também é mais tranquila de ver se é verdade. Vamos lá. O módulo de Z é raiz de 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. De cara eu já sei que não é, porque como é que vai aparecer esse 10 aqui, né? Isso aqui fica raiz de 18, que dá 3 raiz de 2. Esse é o módulo de Z. Bom, já que a gente achou o módulo, já vamos fazer a B e ver se isso aí tá certo, tá? Bom, 3 raiz de 2 é o módulo, tem que achar o argumento para ver se está certinho. O módulo tá certo, 3 raiz de 2. Agora vamos ver o argumento. Se o argumento der 7π sobre 4, que inclusive, já vou utilizar um negócio que a gente fez aqui há pouco. Ó, 7π sobre 4 é 315. Então nem vai precisar passar para radianos, porque a gente já fez, né? Vamos aproveitar que a conta já está feita, gente. A conta já está feita, a conta já está lá. A conta já está lá. Então vamos lá. Eixo imaginário, eixo real e marco o número. Um complexo 3 menos 3i. Então marca o 3 e marca o menos 3. Galera, é isso aí, né? Aqui, ó. Esse ângulo inteiro aqui mede justamente 315 graus. 7π sobre 4, gabarito letra B. Tudo bem? Tudo bem? E essa aqui não é... se você fizer o teste, não vai dar, né? Vamos fazer aqui rapidinho. Z elevado a menos 1. Isso é 1 sobre Z, que é 1 sobre 3 menos 3i. Multiplique em cima e embaixo por 3 mais 3i. Certo? Se chama racionalização. Aí em cima vira 3 mais 3i. Embaixo, já falei várias vezes, fica a soma dos quadrados. O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Isso aqui em cima fica 3 mais 3i. Isso aqui embaixo fica 9 mais 9, 18. Divide por 3 em cima e embaixo. Isso fica 1 mais i sobre 6, que é a metade do que ele informou. Tudo bem? Então não é a resposta, tá? Essa resposta é o dobro dessa. Bom, próxima questão, vamos lá? 3, 2, 1, plau. Questão 36. Analise as alternativas e marque a correta. Analise as afirmativas e marque a correta. Bom, então ele deu um monte de informação aí. Um monte de informação. E vamos ver o que a gente pode dizer sobre isso aí. Dá uma espreguiçada aqui. Vamos lá. Dado o complexo M mais MI, onde M pertence aos reais não nulos e I é a unidade imaginária, pode-se dizer que o afixo de Z barra ao quadrado é, em relação à origem, simétrico do afixo menos 2M ao quadrado, 0. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Então, Z é igual a M mais MI. Z barra é M menos MI. E aí, módulo de Z barra ao quadrado vai ser a raiz de M ao quadrado mais menos M ao quadrado. A essa altura você já entendeu que o módulo do conjugado é a mesma coisa que o módulo do complexo original, não faz a menor diferença. Isso aqui é o quadrado, né? Beleza, isso aqui fica então raiz de 2M ao quadrado, que dá 2M ao quadrado, tá? Então isso aqui é um número real, certo? Qual é o afixo desse cara? Vamos ver. M ao quadrado é positivo, então eu sei que está aqui, né? Esse cara aqui é o ponto 2M ao quadrado, 0. E ele está dizendo que é o afixo em relação à origem, menos 2M ao quadrado, 0. Bom, aí você tem um problema, tá? Por quê? Porque preste atenção no que ele está falando. Olha lá. Menos 2M ao quadrado, 0. Muito bem.
Esses caras que a gente encontrou, todos esses M's que a gente encontrou, eles são reais. Só que eles são não nulos, certo? Presta atenção na nossa conta. Quando a gente eleva isso aqui ao quadrado e a raiz some, a gente não tem a noção se M é real ou não. Porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu faço I vezes I, eu sei que isso dá I ao quadrado, que é menos 1. Só que quando eu faço raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, olha a bosta. Isso aqui dá raiz de menos 1 vezes menos 1, que dá raiz de 1, que é 1. Eita! E agora? Dá menos 1 ou dá 1? Volta aqui para cima. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que quando você multiplica raízes entre si, e tá certo que o M... Tá bom, o M é real, porque ele disse, mas você tem que tomar muito cuidado, porque raízes, quando dentro é negativo, não funcionam as propriedades radicais, tá? A gente acabou de ver aqui que 1 não pode ser igual a menos 1. Sim? E mesmo assim, quando você fez I vezes I, que você sabe que é I ao quadrado que dá menos 1, se você pega o I e transforma em raiz, dá 1, certo? E aí, é 1 ou é menos 1? Loucura, né? Muito bem. Sugira aí, pense aí, dá um tempinho aqui, de 2 segundos, para você pensar, o que você me diz do complexo que tenha este afixo? Sim? Olha lá. Dado complexo Z igual a M mais MI, dado complexo Z igual a M mais MI, como é que você resolve isso aí? Bom, eu vou dizer já o que eu estou falando. Vocês perceberam que eu fiz o módulo de Z ao quadrado? Tá tudo certo, né? Gente, tomem muito, mas muito cuidado. Olhem bem para o que ele está falando. E dá certo, não dá certo, professor? Pô, tá certo, cara. Aqui, ó. Menos 2m ao quadrado, menos 2m ao quadrado. Olha lá, simétrico, ó. Simétrico em relação à origem. Professor, é essa, gabarito letra A. Não é. Vocês conseguem ver o erro? Essa questão tem uma história, tá? Eu queria falar pelo menos 1 minuto dela. Dá uma olhada aqui para mim. Essa questão da AFA eu não posso dizer o nome do curso, mas eu a passei uma vez num simulado, sim? Fiz uma modificação na letra C, porque estava muito fácil, e tinha uma menina que namorava um rapaz, que eles se mereciam até, que ela se achava muito. Mas se achava muito, ela se achava a rainha. E aí eu passei essa questão para ela, né? Passei no simulado, e ela veio me falando que tinha 2 alternativas certas, A e C. Aí eu olhei para ela e falei, tá bom, me explique por que a letra A está certa. E aí ela fez, volta para a tela aqui, e aí ela fez, volta para a tela aqui, e aí ela fez exatamente isso aqui. Exatamente essa conta aqui. Exatamente essa conta. Pô, tá tudo certo, né, cara? Olha lá. Certinho. E aí, uma bobeira aconteceu. Que bobeira, professor? Essa bobeira aqui. Que você provavelmente também não viu. E se viu, parabéns, tá bom? O erro é... Gente, isso é um parêntese. Isso não é um módulo. Não acredito, professor. Pois é, cara. Essa menina, depois disso, eu não vou dizer que ela melhorou, mas ela nunca mais ficou se mostrando na minha frente. Dá uma olhada aqui pra mim. De vez em quando, eu vou acabar fazendo isso com você. Eu faço mais isso em geometria, mas eu preciso que você tome muito cuidado com as informações que você tira do problema. Porque, principalmente em provas como a AFA, que está cheia de armadilha, é muito importante que você mantenha a sua calma e que você saiba bem o que você está lendo. Não vai dar mais certo agora,
tá? Quando eu fizer esse z barra ao quadrado, não vai dar mais certo. Tudo bem? Venha comigo aqui, então. Olha só. Olha a diferença entre z barra ao quadrado. Sim? Bom, isso aqui é A menos BI, aliás, M menos MI ao quadrado, certo? Aí isso fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? MI ao quadrado fica menos M ao quadrado, esses caras vão morrer, e isso deu menos 2M ao quadrado I. Professor, deu a mesma coisa. Não deu. Não deu a mesma coisa. Por que não, professor? Aqui, ó. O ponto que ele está querendo saber se é simétrico é esse. Só que isso aqui está no eixo imaginário, certo? Então está aqui embaixo. Galera, esse ponto não é simétrico a esse em relação à origem. Então, incrivelmente, essa aqui é falsa. Tá bom? Bom, as outras não tem pegadinha nenhuma. Talvez a D, mas você não vai cair na... Bom, não sei. Tente fazer aí, vá na ordem e veja se você consegue ir provando, tá? Bom, a letra B é muito tranquila, tá? No plano de Argand-Gauss, os complexos Z tais que módulo de Z menos 1 é menor ou igual a 1 são representados pelos pontos do círculo de centro 0,1 e raio unitário. Vamos ver? Z é igual a X mais YI, certo? X mais YI. Fazendo as contas, isso fica módulo de Z menos 1 menor ou igual a 1, substitui o Z por X mais YI, troquei os caras já de lugar, tudo bem? E aí eu obtenho raiz de X menos 1 ao quadrado mais Y ao quadrado é menor ou igual a 1. Eleva ao quadrado, isso fica X menos 1 ao quadrado mais Y ao quadrado menor ou igual a 1. Isso está centrado em 1, 0 e não 0, 1, como está escrito aqui, tá? Eu diria mais. Eu diria que quando ele fala pontos do círculo, ele deveria dizer que era ponto interior também. Apesar de que nessa época ainda havia distinção entre a palavra círculo e circunferência. Circunferência era a borda, círculo era o preenchimento. Hoje em dia isso não existe mais, tá? Mas tudo bem, o que importa é que não é 0, 1, é 1, 0. E o raio é de fato unitário, tá? Muito bem. Letra C. Se n pertence aos naturais e I é a unidade imaginária, então I elevado a n mais 1 mais I elevado a n elevado a 8 é um número real maior do que 0. Será? Vamos ver. Coloque I elevado a n em evidência. Isso elevado a 8, né? Muito bem. Distribua os expoentes. Ok. Troque esses expoentes de lugar. Faça esse 1 mais i ficar ao quadrado e depois eleve a quarta, porque é a mesma coisa, né? 4 vezes 2 dá 8. E por que que isso ajuda? É porque esse cara aqui eu sei o resultado. Esse é um resultado super famoso. I elevado à oitava. I elevado à oitava, professor, dá quanto? 1, cara, porque 8 dividido por 4 é 2 e resta 0. Então eu posso substituir esse 8 por 0. 1 mais i ao quadrado, gente, se você fizer, dá mais 2i. Sim? E aí, isso está elevado a 4, certo? Quando você elevar a 4, isso vai ficar 1 vezes 2 à quarta vezes i à quarta, que dá 16. Então, este número aqui vale 16, que é um número real maior que 0. Gabarito letra C. Vamos ver porque que a D está errada, assim, a gente analisa tudo. Então, se Z é igual a A mais BI, Z é igual a A mais BI,
Então, z menos z barra é sempre imaginário puro. Vamos ver? Z é A mais BI, Z barra, então, é A menos BI. Distribui o sinal de menos, fica menos A mais BI, A menos A morre, 2BI. Opa, professor, imaginário puro, né? Verdade. Mentira. Por quê? Porque B pode ser zero. Não, não pode, professor. Tá aqui o asterisco, ó. Não, o asterisco tá no A. No B, não tem. Certo? No B tá todos os reais. Então, B pode ser zero, e aí isso aqui não vai ser mais imaginário puro, vai ser real. Porque 2 vezes 0 dá 0. Tá? Tudo bem? Todo mundo olhando pra cá? Rolou, gente? Tranquilo? Nós vamos fazer mais uma e a gente vai encerrar, porque vai vir um novo tipo de questão depois da 37, e eu não queria fazer isso no mesmo vídeo, eu queria fazer no vídeo separado para ficar mais fácil para todos os estudantes que estão com a plataforma. Tudo bem? Então vamos lá, volta para a tela aqui. Última questão de hoje, questão 37. Vamos lá. Analise as sentenças abaixo, classificando-as em verdadeiras ou falsas. A representação geométrica dos números complexos, tais que Z menos papapá, é um círculo de centro C1 menos 1 e raio 2. Vamos ver? Substitui o Z por x mais yi. Aí isso vai ficar assim, x menos 1 mais i, porque menos com menos dá mais yi tem que ser menor ou igual a 2, tudo bem? Aí coloque i em evidência, menor ou igual a 2, tudo bem? Colocando i em evidência, agora a gente consegue transformar isso aí num círculo, certo? Opa! Transformar isso aí na equação de um círculo. Então, x menos 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é menor ou igual a 2. Eleva os dois lados ao quadrado. X menos 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é menor ou igual a 4. Qual é o centro? 1 menos 1 raio 2. Show de bola. Está certo. Tá bom? É um círculo de centro 1 menos 1 e raio 2. Tá. A forma trigonométrica disso aqui é isso aqui. Será? A gente já está careca de saber que isso aqui é 315 graus, né? Bom, como é que você faz para transformar isso aqui numa forma melhor? Multiplica por i em cima e embaixo. 1 vezes i dá i, e i ao quadrado é menos 1, certo? I ao quadrado também é menos 1. Menos 1 com menos 1 dá 1, e menos 1 vezes i dá menos i, tá? Então, este complexo que ele apresentou é 1 menos i. E aí, marca o 1, marca o menos 1. Opa! O argumento tá certo, né? 90, 180, 270 e 45, né? 315, porque isso aqui é um quadrado. Deixa eu fazer melhor. Isso aqui é o nosso complexo. Isso é um quadrado. Portanto, aquele ângulozinho ali mede 45. Esse ângulo aqui. Tá bom? Show. Dessa forma, o que a gente pode agora fazer é achar o módulo. Então, vamos achar o módulo. Módulo de z é a raiz de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, raiz de 2. Raiz de 2, funcionou? 7π sobre 4, funcionou? Ficou tudo verdade, certo? Então, a 2 é verdadeira também. Então, só podem ser uma dessas duas, certo? Então, vamos à última. Se z é igual a cosseno alfa mais i seno alfa, então z vezes z barra é igual a menos i ao quadrado. Será? Vamos ver. Z é igual a cosseno alfa mais i seno alfa. Z barra é igual a cosseno alfa menos i
seno alfa. Quando você fizer essa multiplicação, isso vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Bom, isso é 1, todo mundo sabe. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, isso aqui dá 1. Será que menos i ao quadrado dá 1 também? Vamos ver. Menos i ao quadrado. Tomem cuidado que esse menos ele está multiplicando i ao quadrado, tá? E acontece que i ao quadrado é menos 1. E menos com menos dá mais. Deu certinho, né? Então, está certa. Essa opção está certa, sim? Então, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Isso aqui também é verdade. Tudo verdadeiro. Letra A. Dá para fazer mais uma, vai. Questão 38, vamos lá. Considere... Isso é o vício de resolver, gente. Vamos lá. Considere i ao quadrado igual a menos 1, e alfa pertencente a 0 ou 2p. Alfa diferente de π sobre 2 e alfa diferente de 3π sobre 2. Se z barra é igual a tangente de alfa mais i, qual é a soma dos valores de alfa para os quais módulo de z é igual a 2? Galera, se z barra é tangente mais i, então z é igual a tangente menos i, certo? Trocando o sinal. O módulo de z é a raiz de tangente ao quadrado de alfa, certo? Mais 1, porque é menos 1 ao quadrado. E eu quero que esse módulo dê 2. Eleva ao quadrado, tangente ao quadrado de alfa mais 1 tem que ser igual a 4, tangente ao quadrado tem que ser igual a 3, tangente de alfa tem que ser igual a mais ou menos a raiz de 3, tá? E aí, como é que a gente faz para achar todos os ângulos? Para você achar todos os ângulos, marca o 60, né? Porque a gente sabe que 60 graus, a tangente de 60 é raiz de 3. Passa para o segundo quadrante agora. 180 menos 60, 120. A tangente de 120 é menos raiz de 3. Próxima, 180 mais 60, 240. Tangente de 240 é mais raiz de 3. Agora pega 360 e diminui de 60, 300 graus, certo? 300 graus, a tangente de 300 graus é menos raiz de 3. Quais são as soluções, então? 60, 120, 240 e 300. Vamos somar? 300 mais 240 mais 120 mais 60. Como é que fica? 240 mais 60 dá 300. 300 mais 300, 600 mais 120 dá 720. 720 é o dobro de 360. Só que 360 é 2π. Então isso é 4π. Gabarito, letra C. Vamos mais uma, gente. Vamos mais uma, porque a gente pode, né? A gente vai até 5h30 mesmo. É isso aí. Bom, show de bola. Então vamos lá. Questão 39. Vou tentar aumentar a letra aqui. Considere um número complexo z tal que módulo de z mais z é igual a 2 menos i. Eu tô achando que esse módulo é em tudo. Para a gente não ficar depois procurando aonde errou, eu vou ver agora aqui se é isso mesmo. Esse módulo eu estou achando que é em tudo. Vamos ver. AFA 2005. Vamos ver. Eita, essa questão não está aqui na lista. Ixi. Ah, achei. Ah, lá. Ainda bem que eu pensei em procurar, porque Jesus, aqui, ó. O módulo é em tudo, tudo bem? Aproveitando, eu vou ver se tem algum outro erro no enunciado também. Nunca mais pego nessa fonte que eu peguei. Bom,
Cadê a questão? Já perdi a questão, galera. Já perdi a questão, já sumiu. Aí. X menos 3 quartos elevado a 1002, tá certo. Z mais 1 quarto elevado a N, intervalo 2, 5. Tá certinho. Então vamos tentar fazer essa questão aí? Vamos lá. Considere o número complexo Z tal que módulo de Z mais Z seja igual a 2 menos I. Identifique entre as opções abaixo as que são corretas. Bom, eu não sei quem é Z. Vou chamar de A mais BI. Mas eu sei quem é módulo de Z. É a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá bom? Substituindo isso na expressão original, você obtém o seguinte. O que é módulo de Z mais Z? Módulo de Z é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E Z? Z é A mais BI. Certo? Essa é a parte real, essa é a parte imaginária, e isso tem que ser igual a 2 menos I? Não, isso tem que ser igual a 2 mais I. Sim, porque 2 menos I era o conjugado, tudo bem? Bom, então B vale 1, certo? Se B vale 1, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais A tem que ser igual a 2. Substitua o B por 1. Passe o A para o outro lado, fica raiz de A ao quadrado mais 1 é igual a 2 menos A. Eleva ao quadrado dos dois lados, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Corta A ao quadrado com A ao quadrado. 4A é igual a 5. A é igual a 5 quartos. E B é igual a 1. Então, o complexo que nós estamos procurando é 5 quartos mais I. Este é o número complexo Z. Bom, vamos lá. 1. O afixo de Z é um ponto do primeiro quadrante. Sim, os dois são positivos. Primeiro quadrante. Certo. 2. Z menos 3 quartos elevado a 1002 é real positivo. Caraca, é real positivo, professor? Será? Será? Olha como é que deu certinho esses 5 quartos, né, professor? 5 quartos menos 3 quartos. E aí, quando você for substituir, fica um negócio legal, né? Fica um negócio... Opa, calma aí. Esse 4A passou para cá, 4 menos 1 dá 3, gente. Aqui fica 3. Perdoa. Então aqui 3, cadê o 3? Tá aqui. 3 quartos. Agora continua comigo. Quando você substitui, agora fica mais legal ainda, quando você substitui esse Z por 3 quartos, quando você substitui esse 3 por 3 quartos, esse Z por 3 quartos, olha o que vai acontecer. Isso aqui vai ficar assim, 3 quartos mais I menos 3 quartos. Isso é elevado a 1002. Corta 3 quartos com menos 3 quartos, isso fica I elevado a 1002. Uma dica para você, quando você for dividir um número para saber o resto por 4, pega só os dois últimos e não tem problema não, tá? Por exemplo, 1.040.318. Caraca, quanto é que dá o resto disso dividido por 4? Pega só os dois últimos. Funciona, professor? Funciona. Ou se funciona, 4 vezes 4, 16 para 18, 2. Aqui já tem o 2, então eu já sei que isso aí é o quadrado que dá menos 1. É real positivo, professor? Não, não é real positivo. Sim, é real negativo. Tá legal? Próxima. O menor inteiro positivo n, para o qual z mais 1 quarto elevado a n, z mais 1 quarto elevado a n,
É real e negativo. É real e negativo. Caraca, será que existe esse número? Vamos substituir. Quando a gente substituir esse z por 3 quartos, vai ficar assim, 3 quartos mais i mais 1 quarto. Isso dá 1 mais i, certo? Não se esquece do elevado a n. 1 mais i. Então, por quê? Porque 3 quartos mais 1 quarto dá 4 quartos, que é 1. Então, quando você substitui esse z por isso aqui dentro, você obtém exatamente isso aqui. 1 mais i elevado a n. O menor inteiro positivo n para o qual é o que, professor? É quem? Passa para a forma trigonométrica. Vamos lá. Z é igual a... Você já sabe isso aqui de cabeça, né? Vamos fazer de cabeça? Raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá raiz de 2. Isso aqui tem argumento 45 graus. Então, cosseno de 45 mais i seno de 45. Eu quero elevar isso aqui a n. Quem que eu preciso multiplicar em 45 para que dê real, né? Ele quer que dê real, é real negativo. Muito bem. Bom, se é real, isso aqui tem que sumir. Seno de 45. Quais são os valores que o seno de 45, que o seno some? Bom, o seno some para zero, porque o seno de zero é zero, e ele some para 180 também. Para eu transformar em zero, eu teria que levar a zero. Não é o caso. Para eu transformar em 180, 45 vezes 4 dá 180. Então, eu vou elevar a 4. Raiz de 2 elevado a 4 dá 4. Cosseno de 45. 45 vezes 4 dá 180. E aqui vai ficar i seno de 180. Isso aqui morre. E isso aqui dá menos 1. Menos 4. Opa! Gabarito 4. Essa aqui tá certo. 4 tá aqui dentro? Tá aqui dentro. Então essa aqui, verdadeira. A soma das opções corretas é 1 mais 3. Ah, aqui é 4, gente, na opção original, tá? Aqui é 4. 1 mais 4. 5. Tudo bem? Então, ainda bem que eu estou com a questão aberta aqui, olhando para ela, tá?